tenho 37 anos, sou um homem cisgênero e heterossexual. Tenho 37 anos, como já falei, sou sexólogo, pós-graduado em psicanálise, pós-graduado em literatura. Atualmente e recentemente completei a graduação em psicologia e também sou professor, graduado em letras com inglês pela Universidade da Bahia. Também aluno especial de mestrado em psicologia. Minha trajetória começa em 2011, quando eu decido sair em busca de respostas. Dos 5 até os 28 anos, eu pertencia a uma religião, mas sempre achei muito estranho quando alguns vizinhos, depois que começavam a transicionar para se transformar em vizinhas da minha casa, iam para a escola comigo e começavam a desaparecer da escola, ao passo que iam transicionando para o feminino. Isso começou a me chamar muita atenção. Ao passo que aquelas pessoas iam mudando o vestuário para socialmente feminino, mudando a aparência para socialmente feminina, elas iam desaparecendo da escola. E mais, eu só ficava sabendo do paradeiro dessas pessoas muitos anos depois, quando eu já era um adolescente. Eu descobri que as pessoas eram travestis, na verdade. E que elas saíam da escola simplesmente porque elas mudavam a sua aparência, o seu nome, a sua apresentação social. E, como a maioria das religiões que se dizem cristãs, elas não aceitam isso, eu comecei a sair em busca de respostas. Foi quando, em 2011, eu ingressei no curso de psicologia e comecei a pesquisar sobre sexualidade e gênero e vou trazer um pouco disso para vocês hoje. A gente vai compartilhar um pouco essa informação do que é gênero, sexualidade ou sexualidades, que são várias, o que é sexo, o que é gênero, uma coisa está na outra, como é que se formam e assim por diante. Então o tema da nossa palestra é gênero, sexualidade e orientação sexual. Os caminhos ou descaminhos do corpo na pós-modernidade. Vamos entender o que é pós-modernidade. Vou tentar rapidamente explicar para vocês, por favor. A pós-modernidade é um tempo histórico para além da modernidade, é pós-moderno, é um tempo de transições rápidas, transformações que acontecem no campo político, sexual e cultural. Sexualidade também tem muito a ver com política, política do biopoder ou do poder biológico que é imposto ao ser humano desde quando aquele ultrassom é feito e que sai o sexo daquele feto. A partir dali já se juntou toda uma estrutura discursiva que vai determinar a cor do vestuário daquele feto, vai determinar os brinquedos, vai determinar mais à frente, quando tiver já com alguns anos, a criança, como é que ela vai ser introduzida em sociedade em termos de atividades esportivas, se vai poder sentar com as pernas fechadas ou abertas, todo o modus vivendi, ou seja, o modo de viver das pessoas vai ser determinado a partir da sua pré-existência. A isso nós chamamos de cissexismo, ou seja, a imposição de uma cultura cisgênera aos corpos desde antes do seu nascimento. Antes de nascermos, nós já somos introduzidos na cultura cis. A palavra cisgênero vem do prefixo, tem o prefixo cis, que por sua vez cis é uma palavra latina que quer dizer alinhado, ou seja, o sexo teoricamente alinhado com o gênero. Nasceu com pênis, vai ter que ser homem, vai ter que ser heterossexual. É o que eu chamo de tríplice aliança heteronormativa, porque impõe a norma heterossexual de forma compulsória e obrigatória, e também compulsoriamente cisgênera. Vai ter que ter o sexo alinhado ao gênero. Quem transcende essa lógica é duramente punida ou punido pelas expressões culturais. A esse processo de punição chamamos de cisterrorismo. É a cultura que impõe um terror aos corpos para que eles se acomodem daquele jeito. Caso contrário, eles serão punidos física, psicológica, social, culturalmente e assim por diante. Por favor. Então, a sexualidade, muito para além do ato sexual, muito para além de ir para a cama com alguém, ela é uma expressão da nossa vida. O que estamos fazendo aqui agora é sexualidade. Esse bate-papo que nós estamos tendo é sexualidade. Nós estamos trocando conhecimento. A troca de conhecimentos é sexualidade. Vale lembrar que na Grécia Antiga, o verdadeiro amor, inclusive, era considerado como se fosse genuíno, se fosse entre dois homens. Porque um homem mais velho passaria o conhecimento para um homem mais novo. Então a sexualidade não é só a expressão do que acontece entre quatro paredes, às vezes dentro do carro, às vezes no mato,
coisas, né? Tem vários outros, né? Tem vários outros. Às vezes no mar, na praia, atrás das pedras. Enfim, né? Os lugares que a mente humana se permite, se possibilita, que inclusive colidem com as normas sociais, né? Porque quem faz sexo na rua ainda é atentado ao pudor, né? Considerado atentado ao pudor, isso cabe inclusive prisão, multa. É um problema. Carro parado com o vidro embaçado, cuidado, cuidado. É motel disfarçado. Sabe o Silvano Salles já falava disso. Então, a sexualidade, numa obra maravilhosa chamada Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que Sigmund Freud, ele, psicanalista judeu, pai da psicanálise, judeu, austríaco, vai nos dizer que ele é perverso e polimorfo. O perverso ganhou toda uma simbologia de maldade, mas não é. Perverso, para além da versão, ou seja, tem várias versões. A sexualidade não tem só um caminho originário, ela tem vários. E ele é polimorfa, tem várias formas de acontecer, várias formas de se constituir. Ou seja, desde o início, a psicanálise mostra que não há só um caminho para a expressão da sexualidade. E que o destino sexual não começa pela anatomia, não começa pelo que nós temos no meio das pernas, mas sim começa pela psique. Não é sem propósito que vários especialistas hoje, médicos inclusive, dizem que o maior órgão sexual do nosso corpo é o cérebro. A sexualidade, ela é controlada por discursos históricos e sociais. Foucault diz isso numa obra chamada A História da Sexualidade. Vocês sabiam que as mulheres, antes do período vitoriano, da ascensão da rainha Vitória na Inglaterra, século XIX e tal, as mulheres não casavam de branco, casavam de vermelho, né? Não havia essa separação sexual tão grande como é hoje. Homem com pênis, mulher com uma vagina, não havia essa separação. Essa separação começa com a ascensão da ciência, discurso considerado positivista, que vai classificar as pessoas. Ocorre que a maioria de nós somos inclassificáveis, porque é um princípio de gênero, todos nós somos primordialmente bissexuais e poligâmicos. E somos obrigados, desde as nossas primeiras experiências, na infância, quando nossos pais nos dão banho, trocam as nossas fraldas, as experiências sexuais do ser humano começam aí, quando trocamos de fralda, nossos pais trocam a nossa roupa, nos dão banho. As nossas experiências de construção da sexualidade começam aí. Então nós vamos nós vamos conhecendo caminhos, e aí algumas pessoas, elas caminham para a heterossexualidade, outras continuam bissexualmente originárias e outras vão caminhar para a homossexualidade e assim por diante. A sexualidade, ela é normatizada pela cultura ocidental. No Oriente as coisas não são bem assim, mas aqui nos lados do Ocidente, no Oeste do mundo, as coisas são dessa forma. Há toda uma discursiva que normatiza sexo, normatiza a sexualidade, normatiza como é que a gente vai performar o ser homem ou ser mulher. Devo dizer que eu sempre tive problemas com isso, porque mesmo sendo um homem cis heterossexual, eu sempre fui extremamente feminino. E ainda ontem uma amiga me dizia isso: você é a pessoa mais feminina que eu conheço. E isso me trouxe problemas, inclusive no círculo religioso que eu fazia parte, porque no círculo religioso você tem que ser grosso com a mulher, você tem que ser bravo. O ensinamento que eu tinha era esse: você tem que ser o macho da casa. E eu não sei trocar nem uma lâmpada. Então eu tinha problemas muito sérios com isso. E sempre me incomodou o fato de a sexualidade, a minha sexualidade, ser ditada ou ser construída, percebida como sexualidade do macho, só se eu fosse uma pessoa brava e grosseira. Então isso sempre me incomodou e me fez, em 2013 especificamente, solicitar oficialmente a minha saída das Testemunhas de Jeová, de onde eu participei durante 23 anos. Eu fiz uma carta de 12 páginas e agradeci por algumas coisas que aprendi, e por tantas outras eu repudio, deixei isso bem claro, e disse os motivos que eu estava saindo. Um deles foi esse. Inclusive, modus operandi dessa religião no mundo inteiro: quando você sai dela, seus amigos de lá param de falar com você, a sua família só fala o básico. Então, eu passei e passo por um processo de ostracização social, que me levou, inclusive, a ter ideações suicidas, ter depressão, no qual eu fui salvo, digamos assim, algumas vezes pelas pessoas trans e travestis. Essas pessoas me salvaram. E se eu estou aqui hoje, eu devo muito a elas. Elas me deram um outro sentido de, ao conhecer as suas histórias, ao estudar sobre as suas vidas, ver que eu poderia ser útil
na contribuição para que as pessoas transvestigêneres, como são chamadas hoje, possam ter um pouco mais de respeito, visibilidade e uma convivência mais pacífica com a sociedade. Porque se há um grupo social que rasa com a norma, são as pessoas transvestigêneres. Elas fazem uma ruptura total do que é o masculino e do que é o feminino. E mostram que o projeto de heteronormatizar as pessoas é uma furada, é uma fraude. É uma fraude dizer que um homem é 100% um homem. E é uma fraude dizer que uma mulher vai ser 100% feminina, porque não há masculinidade total, nem feminilidade total. Mesmo pessoas heterossexuais, Freud vai dizer isso nos 3 ensaios, repousa uma bissexualidade original. Continuando, por favor. A orientação sexual numa sociedade sexo-centrada e sexo-diversa, ela vai ser muito diferente. Na minha época, nos anos 80, você só tinha 3 categorias de sexualidade. Ou homem, ou mulher, ou viado. Era assim que era falado, dessa forma grosseira. Hoje nós temos uma diversidade de gênero e sexual muito grande, né? E eu tenho vários alunos e eles dizem que estão experimentando. Na minha época, nos anos 80, era impensável. Hoje é algo extremamente factível, extremamente possível de nós vermos à nossa volta como isso acontece. Não, estou experimentando. Pessoas depois de 50 se percebem também que podem explorar outras possibilidades da sua sexualidade. Homens que se dizem machos heterossexuais, casados, querem experimentar sim, serem penetrados com os dedos ou com uma cinta pelas suas esposas. Isso é algo que está acontecendo, mesmo com toda a repressão e conservadorismo que o mundo vem passando, vem enfrentando. A nossa sociedade ela é falocêntrica, ainda muito machista e baseada no falo, no pênis, como a sua grande expressão. Nós ainda somos assim, mas mesmo assim experimentamos uma universidade. E é aí que os corpos descaminham, porque o homem que se dizia, e eu sempre assisto um programa de rádio, que acontece nas terças-feiras, e é comum nesse programa homens dizerem o seguinte: poxa, eu sou casado há 10 anos e agora eu estou sendo assim, estou experimentando com a minha esposa o fio terra e estou viciado. E o que eu faço para acabar com esse vício do famigerado fio terra? E aí a ginecologista que está na palestra, ela fala o seguinte: mas por que você vai parar sendo prazeroso para você e para sua esposa? Ah, porque eu estou com medo de virar viado, como se fosse possível a pessoa simplesmente, no passo de mágica, com varinhas com não, ela se transforma numa pessoa homossexual. Ela se transforma de uma hora para outra por uma prática de introdução de um dedo no seu canal anal, como você sabe hoje. A ciência já nos mostra que o canal anal massageia a próstata e aumenta o orgasmo masculino. Mas ainda assim, o fato de ser penetrado faz com que o homem se sinta inferior. E a nossa cultura inferioriza aquelas pessoas que são penetradas no ato sexual. Sejam mulheres, sejam pessoas LGBT receptivas, de relação sexual receptiva e assim por diante. O penetrador é o dominador, o penetrado é o dominado. Isso é o falocentrismo, ou seja, o primado do pênis. Temos as heterossexualidades, que eu acabei de falar, né? Homens que querem agora ser penetrados, querem que a mulher faça sexo oral nos seus ânus e não se sentem gays por isso. E temos a comunidade, a população LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transvestigêneros, transexuais, transgêneros, pessoas queer, que são pessoas que na verdade se sentem pessoas, independentemente de sexo, gênero, se sentem pessoas que podem estar afim de outras pessoas, pessoas intersexuais, que se chamava há algumas décadas de hermafroditas, nasceram com, digamos assim, os 2 sexos anatômicos, ou um sexo anatômico e outro sexo interno, e pessoas assexuais, pessoas que simplesmente não têm nenhum tipo de atração sexual por ninguém. Então, cada vez mais, como já foi falado, a população LGBTQIA+, vai crescendo. Já há 2 novas letras, P e K, mas aí só uma outra palestra para a gente poder falar sobre isso. Por favor. Gênero não é algo de construção apenas social, é um marcador histórico e social. Gênero está alicerçado nas performances que são obrigados, os seres humanos são obrigados a desenvolver desde muito cedo. Eu falava do ato de fechar as pernas para as meninas, de abrir as pernas para os meninos.
esse é um ato que performatiza, ou seja, você vai repetidamente impor àquele ser humano, àquele indivíduo, que ele faça obrigatoriamente aquele ritual para desenvolver uma performance e assim ser reconhecido dentro da nossa espécie como um homem ou como uma mulher. Judith Butler vai dizer que o gênero é construído a partir dessa repetição, por vezes cansativa, por vezes dolorosa, por vezes psicologicamente agressiva. Ele é imposto a partir de uma matriz heterossexual e cisgênera. Nós vivemos numa matriz, né, numa forma heterossexual, heteronormativa e cisgênera. Somos obrigados desde cedo a sermos heterossexuais, somos obrigados desde cedo a sermos cisgêneros. Nosso sexo está alinhado com o gênero. E aí é que vem, na verdade, pode passar, por favor? E aí é que vem, na verdade, as identidades de gênero das pessoas cisgêneras, que são maioria, tem o sexo anatômico alinhado com a construção performática, ou seja, com abrir e fechar de pernas, as roupas, maquiagem, todo o visual alinhado. Quem não tem isso, transcendeu a isso, nós chamamos de pessoas transvestigêneras, e podem ser várias. As travestis, por exemplo, elas revogam serem chamadas com nomes femininos. É por isso que nunca devemos chamá-las de um travesti, mas sim a travesti. Elas reivindicam um nome feminino, performances de gênero femininas, mas não necessariamente se consideram mulheres. Elas consideram muitas vezes pertencentes a um terceiro gênero ou a gênero algum. Isso a grosso modo. Transexuais, será que são locatários do próprio corpo? Será que são inquilinos do próprio corpo? Será que são presos num só corpo? Será que nasceram no corpo errado? As experiências vêm mostrando que as coisas não são bem assim. Não necessariamente pessoas transexuais querem ser operadas, querem fazer a chamada redesignação sexual, transformação sexual. Existem muitas pessoas transexuais que não querem fazer por questões pessoais. Há hoje também uma saída do termo travesti, que historicamente está relacionado à prostituição e drogas, infelizmente, há um estigma do termo travesti, e uma passagem para uma aceitação maior por parte da cultura cis, de meninas que são pessoas que se consideram travestis, passando a querer se chamar apenas de trans ou transexuais, para poderem ser mais bem aceitas. Isso é um fenômeno que vem acontecendo recentemente. Por isso que eu costumo dizer que há pessoas transexuais, há pessoas travestis, melhor dizendo, com identidade trans. Elas fazem isso para poderem se tornar, os seus corpos poderem se tornar mais palatáveis, porque a nossa cultura está aprendendo ainda, está começando a engolir, digamos assim, atravessado pessoas trans, mas continua tendo uma total ojeriza por esse grupo todo, especialmente pelas travestis, porque são historicamente alinhadas. A palavra travesti usualmente está alinhada a sexo, prostituição, drogas e todo tipo de ilícito. Então é um movimento que essa população tem feito, infelizmente, mas é uma realidade de defesa para poder se incluir de alguma forma socialmente. Isso é uma realidade. Militâncias históricas do movimento trans, que eu tenho o privilégio de conhecer, se reivindicam através disso como uma afirmação, como um processo de enfrentamento e de não deixar esse termo morrer. Lembrando que esse termo travesti é uma invenção brasileira. Nos Estados Unidos o termo é outro, é crossdresser, por exemplo. No Brasil o termo travesti não é uma pessoa que se traveste, mas uma pessoa que se encara, da forma como eu descrevi, pertencente a um terceiro gênero ou a gênero nenhum, e que advoga, reivindica um nome sempre feminino e ser tratada sempre no feminino. E temos transgênero, que são pessoas que é um termo mais de amplo espectro, que vai descrever pessoas transexuais, travestis, drag queens e assim por diante. Eu estou preferindo utilizar ultimamente o termo transvestigênero. Não apenas é um termo que brota da militância. Nós temos no país uma grande militante chamada Indianara Siqueira. Ela traz esse termo com algumas outras pessoas trans, o termo transvestigênero, com uma expressão de pessoas que, a partir das suas vestes, a partir da sua performance de gênero, questiona a sociedade e nos faz refletir que, para além de homem e mulher, há várias possibilidades de gênero. Por favor.
Os descaminhos do corpo e da sexualidade. Nós estamos vivendo no mundo a Revolução 4.0. Vocês conhecem essa revolução? A revolução que você, eu, você, nós todos estamos sendo forçados, obrigados pela inteligência artificial a parar de pensar, a terceirizar a nossa inteligência para aplicativos como Facebook, WhatsApp, Instagram e outros. Nós estamos delegando a condição de sermos homo sapiens, seres pensantes, a essas pessoas. Nós achamos que temos escolhas, quando na verdade não temos. Nós estamos, na verdade, passando por um processo em que os algoritmos nas redes sociais estão falando mais alto. Estão nos fazendo pensar que temos escolhas do que compramos, do que comemos, e isso é uma grande farsa. A partir de dados que nós colocamos e-mail e senha, quando entramos em sites de compras, por exemplo, isso vem sendo mapeado. Isso não é uma invenção, isso é uma realidade. Assistam a série, o documentário Privacidade Hackeada na Netflix, vocês vão ver isso. A partir desses dados, os governos autoritários se utilizaram desses dados de curtidas do Facebook, conversas de WhatsApp, para traçar um perfil psicológico de cada um de nós e chegar às eleições. Existe uma empresa chamada Cambridge Analytica que fez isso nos Estados Unidos, participou das eleições no ano passado no Brasil, apoiando o atual presidente. Acho que não preciso dizer mais muita coisa. Não é à toa, nesse momento está correndo um processo no Tribunal Superior Eleitoral para averiguar as fraudes de WhatsApp. A Cambridge Analytica, que deu a vitória que ajudou na vitória do presidente dos Estados Unidos, também ajudou na vitória do presidente brasileiro. Pessoas que jamais votariam nessas pessoas foram psicologicamente induzidas a fazer isso, por medo, por tristeza, por intimidação e assim por diante. Os nossos piores sentimentos, os mais agressivos, os mais hostis, os mais conservadores, foram incentivados para que votássemos nessas pessoas. Nem todo mundo que votou no atual presidente é fascista. É bom que se deixe claro isso. Vivemos numa realidade de liberdade sexual ainda engatinhando, vivemos numa realidade conservadora, estamos num estado pós-democrático, nós já não estamos na democracia desde o golpe de 2016, não sou eu que estou dizendo isso, são juristas nacionais e internacionais renomados, como Rubens Casara, por exemplo, um grande advogado constitucional, que fala que estamos vivendo num mundo pós-democrático, onde as minorias socialmente ativas estão cada vez mais sendo alvo de genocídio. Como a Greta Thunberg falou na Assembleia Geral da ONU, como vocês se atrevem. Mas existem grupos que se atreveram e que estão conseguindo fazer isso. E uma resposta no horizonte parece ainda estar um pouco distante. Então, para além de conclusões, eu quero deixar apenas falado e registrado que a gente está obedecendo hoje um sistema que foi projetado, na verdade, para fazer o que nós não pensássemos, nós não refletíssemos. É esse sistema das mesas de domingo, como a colega falou, que nos leva, na verdade, a, de forma instintiva, sermos fóbicos, racistas, capacitistas. Todos nós aqui nesse recinto somos LGBTfóbicos, racistas, capacitistas, especistas, machistas, misóginos, sexistas, porque estruturalmente nós somos educados para isso. Passando apenas para concluir a minha fala, eu quero deixar um convite. Esse é o meu livro que vai ser publicado agora em outubro, e quem tiver a intenção de adquirir, para conhecer um pouco mais desse trabalho, se gostou da palestra, para conhecer um pouco mais do que está acontecendo à nossa volta, o que, por exemplo, é o termo caquistocracia, que é o governo dos piores, né? O que a Revolução 4.0 está fazendo, o que é a transfobia no nosso dia a dia, com a partir de discursos que nós vemos na mídia, com a partir de clicadas e postagens no Facebook, no Instagram e assim por diante, nós somos inconscientemente levados a adotar posturas conservadoras, posturas de exceção, posturas autoritárias, de que bandido bom é bandido morto, de que pessoas LGBT, na verdade, têm que estar se beijando, se abraçando no escondido, não podem estar de mãos dadas nas ruas. Por que nós, às vezes, eliciamos, colocamos esses discursos sem perceber? Então, em meados do próximo mês, eu vou deixar com a Marília a data específica e vai estar também no meu Instagram. Pode passar, por favor. Eu vou deixar aqui para agradecer pela palestra, tá aí o meu Instagram e o meu WhatsApp. Muito obrigado.